Poxa, e fala que tá apaixonado. Nesse meio tempo, ele deixa claro os sentimentos dele por ela. Pra quê? Outro ponto que eu não mencionei ainda. Olá, eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta. Se você não tá vivendo debaixo de uma pedra durante essa semana, provavelmente você tá vendo se desenrolar um grande drama sobre o filme É Assim Que Acaba, que é a adaptação para o cinema do famosíssimo livro da Colleen Hoover. E em meio a todas as discussões sobre qual lado está certo e qual lado está errado na história, eu também vi muita gente que não fazia a menor noção do que se tratava o livro ou o filme, meio perdida na história e tentando entender do que se trata esse livro. Eu tinha um outro vídeo planejado pra sair essa semana, inclusive eu tinha um outro vídeo planejado pra gravar essa semana que seria analisando a Colleen Hoover como figura pública, como autora em si e toda a escrita dela em geral, que eu ainda pretendo fazer, mas eu sinto que esse vídeo é mais importante agora, porque não só eu acho que fazer uma análise de um livro é importante de um ponto de vista cultural, né, já que esse livro, ele impactou muito e ainda impacta o mundo em si, mercado literário em si, mas também porque eu acho que ele é importante por causa do tema que ele traz, a discussão que acontece com esse livro, vamos dizer assim. Alguns avisos antes da gente começar. Primeiro, esse livro trata de temas muito pesados, como violência doméstica, agressão física, agressão psicológica, manipulação, tentativa de estupro e etc. Então, se esses tópicos são sensíveis para você, eu recomendo você não assistir esse vídeo, vai para esse outro aqui. Segundo tópico, essa é uma análise profunda desse livro, então, consequentemente, haverão críticas a ele, tal como elogios. E se você é um fã muito aficionado desse livro, se você é um fã muito aficionado da Colleen em geral, e você não gosta de ouvir críticas sobre ele, acha que esse livro é perfeito, etc., esse vídeo também provavelmente não vai ser pra você, então eu não recomendo assistir, vai pra esse vídeo aqui. E por último, a Colleen especificamente disse que ela escreveu esse livro pra contar a história de mulheres que, como a mãe dela, vivenciaram violência doméstica. Então, apesar de sim, eu ter uma grande sensibilidade ao falar desse livro, porque eu sei que eu também me sinto confortável para fazer essas críticas, porque a mesma disse que ela queria que esse livro fosse um alerta, um livro denúncia, beleza? Ele não é só um desabafo. A ideia dele, segundo a própria autora, era trazer essa discussão. E por último, eu tentei ser o mais imparcial possível analisando esse livro, e é claro que eu não fui, porque ninguém é 100% imparcial em nada na vida, e até mesmo as minhas opiniões, gostos e experiências são o que me possibilitam analisar o livro da maneira como eu analisei, e isso vai ficar implícito ao longo da discussão sobre o livro. Enfim, mas tudo que eu falar aqui de bom ou de ruim, não necessariamente eu tô analisando ninguém que gosta do livro, não, minha opinião sobre as pessoas. Por favor, fãs da Colleen Hoover, não me ataquem. Vamos lá, alguns dados iniciais sobre esse livro pra você, caso nunca tenha percebido ele, nunca tenha notado esse livro por aí, talvez você tenha começado a experimentar a comunidade literária agora. Por que esse livro é tão grande? Por que ele é tão importante? Ele é importante sim dentro do mercado literário, tá? Esse livro ele foi lançado em 29 de fevereiro de 2016, então ele não é um livro novo, ele tá no mercado já há quase 10 anos. E ele, em 2019, tinha vendido mais de 1 milhão de cópias ao redor do mundo e sido traduzido para mais de 20 línguas. Em 2020, foi quando, na verdade, eu diria que ele teve uma explosão global dentro do BookTok, né? Com o surgimento do BookTok, dessa coisa mais nichada ali dentro da plataforma. E ele vendeu mais do que a Bíblia. E assim, parece uma coisa boba essa comparação, mas a Bíblia sempre foi o livro mais vendido do mundo por décadas e décadas. Então, quando um livro supera o recorde de vendas da Bíblia, é algo muito significativo. Em 2021, ele explodiu de novo dentro do BookTok e em 2022 ele assumiu o primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times. Por 6 meses ele ficou em primeiro lugar na Publishers Weekly Adult, vendendo nesse meio tempo 900 mil cópias, só nos Estados Unidos. E a hashtag It Ends With Us, que é o nome do livro em inglês, né, o nome original, tem mais de 1 bilhão de visualizações no TikTok. Sobre o que é
é assim que acaba. Qual é o plot, qual é a ideia desse livro? Segundo a Colleen Hoover, que é a autora desse livro, ela se inspirou no relacionamento dos próprios pais dela para escrever esse livro. A mãe dela é uma sobrevivente de um relacionamento abusivo, de violência doméstica, que ela sofreu do pai biológico da Colleen. E então, ela tirou dessa própria experiência de ter visto a mãe ser vítima de violência e de tudo o que aconteceu com a mãe dela para escrever esse livro. Ele conta a história de uma mulher de 23 anos chamada Lily Bloom, que acabou de se mudar para Boston, então uma cidade grande. Ela tá nesse momento de experimentar a vida numa metrópole. Acho que Boston pode ser considerada uma metrópole, não sei, não pesquisei sobre. E ela tá animada porque ela é florista, né? Ela tem coisa com flores. E isso é bom de lembrar porque isso é muito importante. É uma característica muito forte na personalidade dela e vai ser importante depois. E ela quer abrir a loja de flores dela. E o livro começa com ela sentada na beirada de um prédio, no topo do prédio, olhando pra baixo e considerando como seria fácil ela se suicidar. Na verdade, acho que a frase é: ficar sentada aqui no topo, eu percebo como é fácil pensar sobre suicídio. Mas rapidamente ela diz que ela não tem intenção de tirar a vida dela, ela gosta da vida dela demais pra isso. E aí ela discorre numa outra situação, mas o ponto é que, sentada ali, ela estava depois de ter saído do enterro do pai dela. E no enterro do pai dela, ela havia ido até ali, tipo aquela plataforma que tem nos enterros, principalmente nos Estados Unidos, onde a pessoa vai fazer uma elogia naquele discurso sobre a pessoa. Ela chegou na frente do microfone e disse: "Eu vou dizer 5 coisas boas sobre o meu pai." Ficou em silêncio e se retirou. Isso porque o pai dela era abusivo. O pai dela cometia muita violência física, psicológica, verbal, financeira contra a mãe dela e contra ela também. Mas principalmente contra a mãe dela. Então ela cresceu vendo tudo isso e ela simplesmente não tinha nada de bom pra dizer sobre o pai dela. Ele nunca foi uma pessoa boa na visão dela. O livro já começa com esse conflito que ela sente dentro de si, do porquê que a mãe dela tenta defender esse cara, que é tão asqueroso, tão nojento, que fez elas passarem por tanta coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, também um sentimento de um pouquinho de se sentir livre dele. E aí, nesse mesmo, como eu posso dizer, telhado do prédio, tem um outro nome que eu não consigo pensar agora, que não é telhado, mas enfim, ela tá no topo da cobertura do prédio. Ela conhece um cara chamado Ryle, eles têm uma cena muito cringe, sinceramente, na minha opinião, mas enfim, eles têm uma conexão, uma química ali na hora, mas eles não trocam telefone, se não me engano, acaba por aquilo ali. Ela nunca mais vê ele até 6 meses depois, quando ela abre a loja, ela contrata uma funcionária que acaba sendo a irmã dele. E assim, ele acaba entrando na vida dela e eles acabam se apaixonando. Basicamente, esse é o enredo do livro. E eu honestamente não sei agora, provavelmente não é assim agora. Mas, em 2020, quando eu li esse livro pela primeira vez, era basicamente isso a sinopse e ela não te dava nenhuma perspectiva de que o livro trataria de temas pesados, tá? Então, essa é uma coisa que as pessoas recriminam muito nesse livro e hoje em dia realmente não tem mais, até porque esse livro ficou tão popular que é difícil você não saber sobre do que se trata o plot. Mas quando ele saiu, é verdade que ele não avisava sobre que o livro era de verdade. Ele foi vendido sim como um romance fofo. Eu peguei esse livro achando que ele era um romance fofo, que os vídeos das pessoas chorando era porque ele mexia com você e tinha cenas muito bonitas ou muito tristes, como alguns romances têm. Jamais imaginei que ele falava sobre violência doméstica. Eu acho muito importante existirem livros que falem sobre esse assunto. Eu acho que esse livro ocupa um espaço que ele deveria ser muito maior. Pessoas com a oportunidade de contar sua própria história, sua própria experiência, tendo vivenciado abuso. Eu acho ele muito importante, sim. Não é à toa que esse livro vendeu cerca de 8 milhões de cópias no total. Muita gente não só gostou do livro, como se identificou lendo o que aconteceu no livro. E eu, tendo crescido num ambiente familiar muito parecido com o que a personagem principal no livro cresceu, porque ela não era a vítima direta da violência, mas ela era a vítima indireta, porque ela sofria os resquícios da violência do pai dela e também ela via a mãe dela sofrer violência, e isso em si já é um trauma. Eu vivi essa mesma experiência, então eu consegui me identificar muito com o tema, com a história. Quando eu percebi, né, do que se tratava lá na primeira vez. E eu acho sim que ele tem um papel, tem um lugar importante que a gente deveria dar mais espaço para mulheres contando essas histórias. Eu acho que faz muita diferença quando é uma mulher contando da experiência de violência contra a mulher. E como eu falei, a motivação da Colleen era contar. Ela disse que, na verdade, a motivação dela era contar a história da mãe dela, mas também entender melhor a história da mãe dela conforme ela escrevia esse livro. E ela também disse que
esse livro, ele era basicamente um relato, mas uma carta de amor à mãe dela, o que eu honestamente acho muito, muito bonito. Pontos positivos desse livro, que sinceramente eu gostei bastante. Eu acho que a escrita desse livro é muito fluida. E quando eu tô falando de escrita fluida, por favor, eu não tô falando que ele é super bem escrito. Ele não é, mas ele tem um ótimo ritmo de leitura. Se você conversar com qualquer pessoa que tenha lido esse ou qualquer livro da Colleen, essa é uma característica comum dos livros dela. Você voa pelo livro muito fácil. E isso é muito surpreendente quando a gente está lendo um livro com um tema tão pesado. Geralmente, quando você lê um livro que trate de alguma temática assim, a leitura ela é mais devagar, ela demora um tempinho mais para você conseguir terminar esse livro, passar cena por cena, porque geralmente você ou tem dificuldade em se manter ali dentro daquele assunto que é pesado, ou você precisa espaçar mais o espaço entre o tempo que você pega o livro para ler, e aí vai demorar mais tempo. Geralmente, livros assim não te prendem no sentido de você quer terminar a história, mas não te prendem no sentido de eu não consigo parar, eu não consigo largar o Kindle, eu não consigo largar o livro. E é assim que acaba diferente nesse aspecto. Você realmente não consegue largar o livro. Você, se tiver a intenção de ler esse livro, eu recomendo que você pare para lê-lo quando você tiver com bastante tempo para se dedicar, tipo, um dia inteiro a essa leitura, porque provavelmente você não vai conseguir parar de ler até terminar. Ele tem essa característica, é muito forte mesmo. E eu acho que é um ponto muito positivo. Mas, nesse caso específico do tema, eu acho que pode ser um demérito também. Eu vou explicar depois, quando eu estiver falando sobre as críticas, né, os pontos negativos do livro. Uma outra coisa que eu acho que é um ponto muito positivo nesse livro é que a Colleen, na minha opinião, fez um ótimo trabalho em mostrar como é o começo de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes, quando a gente encontra algum trabalho de mídia, seja um livro, seja uma série, seja um filme, que retrata a violência doméstica de alguma forma, não é bem trabalhado essa questão de como é o começo do relacionamento. E eu acho isso muito importante porque uma das maiores críticas infundadas que sobreviventes de violência doméstica recebem é: por que você não foi embora? Mas por que você continuou com esse cara? Mas como assim você não enxergou que ele era desse jeito? Se você tiver vivido a experiência, tanto direta quanto indiretamente, você sabe que isso é um argumento meio ridículo. Até mesmo porque nenhum relacionamento abusivo começa extremamente tóxico. Pelo contrário, quase sempre ele começa um mar de rosas. E a Colleen teve uma inteligência muito grande, e talvez isso tenha vindo da experiência dela de conversar com a mãe e saber como foi a experiência da mãe dela conhecendo o pai dela, porque ela escreveu Ryle, perdão, de uma maneira que você, como leitor, se não souber o que vai acontecer depois, se apaixona pelo personagem. Ele é um galã, ele é um cara muito lindo, ele é um cara que parece ser super romântico. E um outro ponto que eu achei muito interessante também é que ela escreveu o Ryan completamente obcecado pela Lily. E isso é interessante porque, da perspectiva da Lily, que tá vendo um cara muito legal, muito gostoso, super interessado nela, completamente obcecado por ela, e que até então ela não consegue ver nenhuma bandeira vermelha, nenhuma red flag ali nesse cara, pra ela essa obsessão é algo romântico. É um sinal de que ele tá muito apaixonado por ela, que ele vê algo especial nela. E isso meio que estimula ela a se apaixonar ainda mais por ele. No começo do livro, quando eles começam a ter uma relação, a Lily não tá obcecada por ele e ela não tem intenção de ter nenhum tipo de relação com ele. Se eu não me engano, é porque ele é irmão da menina que tá trabalhando com ela. Ele insiste muito. E é essa insistência, esse não vou receber não com resposta, porque eu estou completamente fascinado por você, eu não consigo te tirar da cabeça, eu não consigo continuar com a minha vida, assim, fico pensando em você o tempo inteiro. É isso que fascina ela, que deixa ela completamente ludibriada por ele. Isso é um retrato muito realista do começo do relacionamento abusivo. Quase sempre ele começa com o love bombing, que é esses extremos atos de afeição, de afeto. O cara é completa e obcecadamente dedicado a você e ele te enche de presentes. Não necessariamente presentes no sentido financeiro, mas às vezes presentes no sentido de doar o tempo dele completamente pra você e fazer coisas que num relacionamento normal não seriam feitas tão cedo, mas ele já tá fazendo. E isso já foi cientificamente provado que mexe com a química do nosso cérebro. Então, essa manipulação, ela não só é mental, como ela é química nas
vítimas de violência doméstica, nas vítimas que se encontram dentro de um relacionamento abusivo. E ele sempre é cíclico. Você começa nesse ápice, alguma coisa acontece, o cara é agressivo, violento, estúpido, enfim, acontece o conflito, você tem essa baixa no relacionamento. E aí depois, tudo fica bem de novo, e você vai pro ápice de novo. E isso faz esse desequilíbrio químico dentro do cérebro que isso causa, faz a vítima começar a pensar que é ela quem tá causando essas atitudes no abusador. E não que é ele que tá tendo um comportamento completamente transtornado, né? Ela não enxerga que isso é algo fora do normal, que não é saudável. Pelo contrário, o que ela vê é que as fases ruins do relacionamento são um reflexo de erros dela, porque quando é bom é tão bom. Então eu acho que essa descrição dele, o love bombing do momento, a maneira como a Lily é sufocada pelo Ryan, pela personalidade dele, por tudo, como ela acaba enxergando isso como amor ao invés de manipulação, foi assim, perfeita. Perfeitamente descrito. Apesar de eu ter problemas com diálogo, foi perfeitamente descrito. E é muito interessante porque muita gente que, como eu, não sabia do que se tratava o livro, acabou sim sendo muito manipulada por esse personagem e tomando um susto quando acontece a primeira cena de violência. Eu não tava completamente apaixonada por ele, porque tinha algumas coisas no diálogo que me fez achar ele meio cringe. Porém, eu tomei um susto sim, porque até então eu achava que ele era o gato. E eu acho que esse efeito de choque era justamente o que a Colleen queria quando ela escreveu esse personagem. Eu não acho que tenha sido uma romantização do abuso, ela ter escrito o personagem dessa maneira, como muitas pessoas falaram. Eu concordo com essa perspectiva. Eu acho que é importantíssimo pra gente entender, porque nenhum relacionamento abusivo começa abusivo. Existe um motivo pelo qual a vítima começa um relacionamento com essa pessoa. É porque ela se apaixona por uma figura que é mostrada pra ela, que no fundo não existe. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, muito realista também, é o conflito que a Lily tem com a relação dela com a própria mãe. Principalmente no começo do livro, quando, como eu falei, o pai dela acabou de morrer. Porque mesmo o pai dela tendo morrido, então na cabeça da Lily, não existe mais motivo para a mãe dela não admitir que ele era uma pessoa ruim, né? Um agressor, já que ele não tá mais ali, ela não precisa ter medo dele. Mas mesmo assim, a mãe continua meio que mantendo as aparências. Ela recrimina a Lily pelo que ela fez no enterro. Então, a Lily não consegue lidar com isso. A cabeça dela tá em conflito. Porque por que motivo a mãe dela teria essa dificuldade em enxergar que o pai dela é um monstro, do jeito que ele é? Enquanto pra Lily é muito claro isso. E ele não tá mais aqui, por que a gente não pode falar a verdade? Eu achei isso muito realista. Essa dificuldade em entender a situação em que a mãe dela tava e os motivos pelos quais ela tem essa dissonância cognitiva, que mais pra frente no livro, quando a Lily mesmo passa por um relacionamento abusivo, ela acaba fazendo o mesmo em muitas situações. Então é aí que ela consegue entender a mãe dela. Inclusive, um outro ponto interessante é que o comportamento agressivo do Ryan em si, né, abusivo e tal, ele só começa cerca ali de 1 ano depois que eles se conheceram. Então, pra Lily, quando a violência começa a acontecer, é muito difícil pra ela fazer essa ponte entre o pai dela, as coisas que o pai dela fazia, e o Ryan, as coisas que o Ryan faz. Que na verdade são as mesmas, as atitudes são as mesmas. Mas ela não consegue enxergar isso. Porque na cabeça dela, como eu falei, tem aquele negócio do ciclo, o ápice e a baixa, é culpa dela. Ela levou ele a fazer alguma coisa. É isso que ela pensa. E ela sempre tenta justificar o comportamento dele de alguma forma. Um outro ponto, uma outra dissonância que ela tem também, é que ela sempre viu, e a gente percebe muito isso pela leitura dos diários que tem no livro, onde mostram a perspectiva da Lily enquanto adolescente, morando com os pais, que ela sempre viu o comportamento ruim do pai dela. Ela nunca viu o começo do relacionamento dos pais, então ela não consegue entender por que a mãe dela ficaria com um monstro daquele. Enquanto que com o Ryan, ela experienciou o love bombing, o começo do relacionamento, como você ficar preso naquilo. E aí ela também não consegue enxergar o Ryan como o abusador que o pai dela era, porque ela vê ele como um cara bom, que fez tudo aquilo antes pra ela, entende? Outra coisa que eu achei interessante também entrando nesse ponto, dentro do livro a gente tem o presente, né, a Lily vivendo as coisas, e a gente tem um ponto de vista do diário dela, que ela escrevia quando era adolescente. Eu não gosto da maneira como o diário entra na história. Eu acho que não existe um motivo bom na narrativa pelo qual o diário começa a aparecer, sabe? Tipo, só do nada ela tá lendo e não faz muito sentido. Eu acho que se ela tivesse dado um motivo pelo qual ela começa a ler o diário, faria um pouco mais de sentido. Porém, eu gosto da escrita do diário em si, porque ele traz pra gente a perspectiva da vivência
do abuso que a mãe dela sofre, que ela sofre dentro de casa, muito crua, muito honesta. Então são o momento que aquilo aconteceu e a reação da Lily, o sentimento da Lily sobre aquilo. É interessante. Traz uma perspectiva bem realista de como você se sentiria naquela situação. Eu gostei bastante. Uma outra intenção do diário também é trazer pra gente, mostrar pra gente um outro personagem que seria o par romântico da Lily, que é um garoto que ela conhecia na adolescência chamado Atlas. E então, isso já entra nas críticas que eu tenho, nos pontos negativos do livro, no meu ponto de vista. Eu não gosto nem da presença do Atlas em si no livro, pelo menos não como par romântico. O Atlas é um garoto que ela conhece na adolescência dela, que ele tá vivendo em situação de rua. Ela meio que ajuda ele, ela leva comida pra ele tá vivendo, se eu não me engano, numa casa meio que abandonada, que é do lado da casa dela, e eles acabam criando um vínculo muito especial e uma amizade que eventualmente progride para um relacionamento. Mas então, o pai dela é extremamente agressivo com ele também, ele bate nele até ele quase morrer, e aí ele vai embora. Simplificando, é isso. Primeiro que tem uma coisa que eu acho que não me desce, que é quando eles se conhecem, o Atlas, se eu não me engano, é 2 anos mais velho que ela. A primeira coisa que ele faz é perguntar a idade dela, e ela fala que ela tem 16, e ele fica tipo, E aí depois, quando ela tem 18, eles transam. Então ficou uma coisa meio que, queria saber se você já tá na idade legal em que a gente pode transar. Não gostei, isso não me desceu bem, não achei interessante. Mas a construção da amizade deles e um ser meio que um porto seguro pro outro naqueles momentos, eu achei muito legal. Eu acho que o livro seria muito mais interessante se ele tivesse continuado apenas uma amizade, um porto seguro pra ela. Também acho que seria mais interessante se ela primeiro tivesse se deparado com o Atlas na rua anos depois, como acontece, e aí passou a ler os diários. Tipo, isso foi um motivo pra ela ter aquela saudade, e sei lá, e por um motivo nostálgico começar a ler os diários. Acho que isso faria mais sentido do que do nada os diários serem jogados pra gente no livro, que isso vai servir pra mais pra frente, quando o Atlas aparece, você entender por que eles têm essa conexão, por que a Lily é apaixonada por ele. É tipo um diálogo expositivo, eu não gosto. E ela endereça o diário a Ellen DeGeneres, isso pra mim é tão... Outra crítica que entra naquela coisa que eu falei da escrita fluida do livro. Nesse caso, de um tema tão complexo, eu acho que em alguns momentos a escrita fluida foi um demérito do livro. Principalmente na metade pro final. Na metade pro começo, do começo nem tanto. Mas na metade pro final, onde a gente tá bem dentro ali do abuso que ele tá sofrendo e do conflito que ela tá sentindo naquele momento e tal. Eu acho que a escrita fluida foi um demérito, sim. E eu acho que falta densidade nessa parte do livro, sabe? Eu acho que quando a gente tá tratando de temas assim, é necessário sim ter um pouco mais de, eu não sei, um desenvolvimento melhor dos pensamentos, das motivações desse personagem, das escolhas que ele faz. Acho que nesse sentido um cansaço mental é interessante, porque esse cansaço mental, quando a gente tá falando desse tema, traz um impacto maior pro tema que tá sendo dito. É assim que acaba. Em todas essas partes onde a gente tá tratando ali do conflito da Lily entre lidar com esse cara abusivo e se ela vai sair desse relacionamento ou não, como a escrita é tão fluida e o diálogo é muito defasado, eu sinto que as cenas não geram o impacto necessário que eu gostaria quando falando desse tema. E, sei lá, na minha opinião, não é normal a gente ler um livro com cenas tão gráficas, tão descritivas de violência, de agressão e de tentativa de estupro e passar por ele tão rápido, sabe? E passar por essas cenas tão rápidas e ser algo tão simples de se digerir. Sei lá, eu acho um pouco estranho isso não me fazer sentir pesada como esse livro não faz. Ninguém sentiu. Honestamente, ninguém que eu conversei com nesse livro teve essa sensação em nenhuma dessas cenas. E quando eu tô falando de se sentir pesada, eu não tô falando das reações emocionais e os vídeos que popularizaram muito quando esse vídeo explodiu no TikTok, das pessoas chorando, se debulhando lágrimas. Eu não tô falando disso. Ter uma reação emocional não necessariamente é você ser impactado pela leitura. Isso é só um gatilho emocional. Eu tô falando de você precisar digerir, precisar assimilar aquilo, sabe? De ficar com você de alguma forma, marcar o leitor naquele momento de alguma forma, ativar uma mensagem de alguma maneira. Porque é isso que gera uma conversa e é isso que gera uma mudança. E quando a gente tá falando de um livro, que segundo a autora, tinha a intenção de também ser um livro de denúncia, uma conversa, uma mudança seria o objetivo final desse livro. E aí é o que entra pra mim numa outra crítica que eu tenho contra esse livro, é que ele não gerou impacto nenhum com relação ao assunto. Violência doméstica é uma das causas que mais mata mulheres ao redor do mundo
inteiro. E eu não vi esse livro gerar nenhuma conversa sobre isso. Eu vi ele gerar muita conversa sobre as emoções de, ai meu Deus, como ele é triste. Ou eu vi ele gerar muita conversa de gente criticando o que ele romantizava, ou de gente apaixonada pelo abusador do livro. Mas eu realmente não vi, por causa desse livro, ou através desse livro, o tema da violência doméstica ressurgindo e as pessoas falando como é importante trabalhar esse assunto e levantando ONGs, instituições que trabalham com isso, se sentindo motivadas a contar sua própria história ou a lidar com os seus próprios traumas por causa disso. Eu não vi isso acontecer. E principalmente também, eu não vi a conversa sobre como o trauma afeta literalmente a química cerebral das vítimas. Inclusive, esse é o grande livro que gerou uma legião de fãs para Colleen Hoover, que, na minha opinião, são basicamente um culto a Colleen Hoover, sabe? Defendem ela com unhas e dentes e garras, e o sangue, suor e suas lágrimas, e defendem os personagens dela também. E aí, ficou uma coisa muito complicada na internet comentar sobre como esse livro, que tem a intenção de tratar do tema de violência doméstica, acaba discorrendo mais sobre o romance em muitas partes do que a própria violência doméstica, e acabou gerando mais um impacto como se fosse um livro de romance, comédia romântica. No final as pessoas estavam fazendo edit para os casais do livro, do que tinha gente discutindo sobre o tema. O problema para mim é que eu não consigo não criticar a escrita da autora em si, porque esse não é o único livro que eu li dela. Eu já li pelo menos outros 5 ou 6 livros da Colleen Hoover. E em todo livro dela existe o Ryle. Em todo livro dela existe um personagem exatamente como ele. Talvez que não tenha feito as coisas tão horríveis quanto as que ele fez, mas um que eu diria que fez coisas semelhantes são piores. Então, eu tô falando isso de um lugar de alguém que fez muita pesquisa sobre isso, porque eu já li inúmeros livros diferentes, de gêneros diferentes dela. Sempre tem um personagem igual ao Ryle. Só que a única diferença com essa que acaba é que mostra como ele é ruim. Ela mostra que o que ele faz é ruim. Enquanto nos outros livros nunca existe essa clareza que o personagem está sendo tóxico, ou abusivo, ou autoritário, e etc. Mas ainda assim, meu problema maior com esse livro é que no fim, a Colleen não mostra o Ryle como um abusador. Porque na segunda vez em que o Ryle efetivamente coloca as mãos na Lily, a irmã dele, que é essa altura do livro, não só trabalha com a Lily, como a melhor amiga dela, diz pra ele que ele tem que contar pra Lily sobre o que aconteceu com o irmão deles, o Emerson. Ele conta que, quando ele era criança, ele acidentalmente atirou e matou no irmão dele mais novo, que ele encontrou a arma dos pais, etc. Isso foi um episódio extremamente traumático na vida dele, e que leva ele a ter momentos onde, se ele sentir extrema raiva, ele simplesmente apaga e tem uns blackouts, onde ele faz coisas que não são da personalidade dele, sabe? Não são da moral e da índole dele. Ele faz coisas que é como se fosse um desequilíbrio químico do cérebro dele, que ele estava buscando um tratamento terapêutico a respeito disso. Ele estava conversando com uma terapeuta e tal. Isso faz uma volta para a primeira cena do livro, onde ele fala que ele estava chateado porque ele é um neurocirurgião e ele atendeu uma paciente que havia sido machucado pelo irmão, se não me engano, acho que tomou um tiro do irmão também, e ele tá falando sobre isso e tal. Quando eu comecei a ler o livro, quando eu cheguei nessa parte do livro, eu achei que a ideia da Colleen era que a gente não acreditasse nele. Era que ele tava sendo como qualquer outro abusador, inventando uma desculpa, uma justificativa para as ações horrendas dele. Mas conforme você continua lendo o livro, você percebe que não. Que, na verdade, para a autora, essa é uma justificação plausível pelo que ele faz. No entanto, isso nem é verdade na narrativa, porque em vários outros momentos, ele não apaga. Ele, em uma outra cena do livro, faz um planejamento extremamente consciente de tudo o que ele vai fazer com a Lily. Sabe, existe uma recorrência de cenas onde ele agenda tudo o que ele vai fazer e prepara uma noite romântica para quando ela chega e ele tá com ela ali no seu momento mais vulnerável, ele começa a agredi-la fisicamente e sexualmente. Então, não vem dizer pra mim que esse cara tem um desequilíbrio. É um trauma
que não foi curado. E por causa disso, ele tem momentos de raiva onde ele apaga. E aí, sem querer, ele acaba agredindo a namorada, depois a esposa. Não, não. Ele tá plenamente, efetivamente consciente do que ele tá fazendo. E ele faz porque ele é mau caráter. Porque ele acha que a Lily é uma propriedade dele, um objeto dele, algo que desde o começo ele fala pra Lily, tipo assim, eu não consigo parar de pensar em você, então eu não aceito o não como resposta, você vai ser minha. É algo assim, repulsivo. E eu odeio que no final ela tenha justificado as ações do personagem desse jeito. Como se ele fosse uma pessoa boa, com um passado problemático, e por isso que ele toma atitudes ruins. Não. Vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Abusadores não são pessoas boas. Não interessa se você não teve uma experiência ruim com o abusador de outra pessoa. Pelo simples fato dele ser capaz de cometer atitudes horrendas com essa outra pessoa, ele não é uma boa pessoa. Ele não tem uma boa índole. Ele não é uma pessoa legal. Ok? Então, ok. Isso pra mim, esse instante em si, essa questão do Ryan, é o que torna o livro ruim, na minha opinião. Todas as outras críticas até aqui são suportáveis, dado os pontos positivos que o livro tem. Mas isso em si, e porque eu sei que é uma coisa recorrente em todos os personagens de todos os livros da Colleen Hoover, é algo que mata a história pra mim. Mata o objetivo final da história. Porque ela tenta me fazer acreditar que é um livro sobre uma mulher que sobrevive à violência doméstica, que consegue quebrar o ciclo abusivo que a família dela se encontrava. Afinal, a mãe dela também é uma sobrevivente de violência doméstica que não conseguiu se livrar do seu abusador. Porém, ela justifica as ações do abusador e não tem justificativa. E pior, chega um momento em que o conflito da Lily, a dúvida dela se ela vai se distanciar do Ryan ou não, é porque ela descobre que ela tá grávida. E isso deveria, na minha opinião, ter um impacto imenso dentro do livro, porque a Lily foi uma criança que viu a violência doméstica acontecer. Então, necessariamente, você imagina que a maior questão dentro da cabeça dela naquele momento vai ser: eu não quero que essa criança cresça vendo o que eu vi crescendo. Eu não quero que essa criança sinta o medo que eu senti, o desespero que eu senti, a dor que eu senti vendo a minha mãe passar por tudo aquilo. Independente de se Ryan faria as mesmas coisas com o filho deles ou não. Só que pior do que isso, conforme a gente tá chegando nessa parte do livro, existe uma cena em que o pai da Lily agride ela também. Então ela sabe que é possível que isso aconteça com o próprio filho dela. Porém, a gente não vê a Lily no diálogo, no monólogo interior dela, pensando como isso afetaria o bebê. A gente vê a Lily pensando sobre ela e sobre as escolhas que ela tem que fazer, que ela não viu a mãe fazer pra si, etc. Inclusive, tem uma cena onde ela conversa com a mãe dela sobre isso e ela pergunta à mãe dela por que ela nunca foi embora. Mas não tem efetivamente um momento onde ela pensa: eu acho que eu não deveria ficar com ele, não só por mim, mas por essa criança em si. E isso pra mim teria sido muito mais forte dentro do livro se a escolha dela viesse de um instinto materno tão grande que, mesmo ela não tendo forças pra sair desse relacionamento por si, ela encontra forças pra sair desse relacionamento pelo filho ou pela filha. Eu nem vou entrar no mérito de ela não precisava ter esse bebê e não existe essa discussão dentro do livro, porque outra coisa que eu não gosto é que meio que fica implícito que ela só decide não continuar com ele porque ela tem uma menina. E aí ela, bom, pelo menos é isso que eu tento ler, não quer ensinar pra menina esse tipo de relacionamento, que esse tipo de relacionamento é certo. Mas ela não tem essa conclusão no livro, sabe? A gente não lê isso, a gente não vê ela chegando nessa conclusão. Isso é o que eu quero extrair, porque não é possível, sabe, que eu não tenha uma conclusão nenhuma. Pra ficar ainda pior, antes de chegar nessa cena onde ela decide que ela não vai ficar com o Ryan, conforme a gente tá passando por aqueles flashbacks, aquelas montagens ao longo da gravidez dela, enquanto ela decide se ela vai continuar com ele ou não, a gente tem a Lily, que passou o livro inteiro mostrando através do diário pra gente como o pai dela era um cara extremamente agressivo, monstruoso, horroroso. Ela não tem a descrição, assim, de nenhum momento legal que
que ela tinha uma relação legal com o pai dela, apesar dele bater na mãe dela. Não. Ela tinha um péssimo relacionamento com o pai. Eles não se davam bem, ele era cruel. E aí, porque ela tá grávida, e ela chega a uma conclusão de que, apesar de tudo, ela ama o Ryan. Ai, que difícil esse nome. Ryan. Ela também automaticamente conclui que o pai dela não era uma pessoa ruim. Porque se ela ama o Ryan, e ela acha que ele tem um lado bom além das coisas horríveis que ele fez. O pai e as atitudes do Ryan são iguais às do pai dela. Necessariamente o pai dela tem que ter um lado bom. Eu não consigo entender honestamente como um livro que no começo descreveu tão bem o love bombing de começo de um relacionamento abusivo e obsessão e tudo isso, tudo aquilo que eu elogiei lá no começo, quando chega no final, se mata dessa maneira, sabe? Ao invés dela chegar à conclusão que, na verdade, tudo que ela viveu de bom com o Ryan é uma fachada, ela chega à conclusão de que não, ele é uma pessoa que tem um lado bom sim, portanto meu pai tinha um lado bom também. Apesar de nunca ele ter feito um lado bom na vida. E aí, o que pra mim, assim, a esse ponto, depois das outras coisas, nem é tão grave assim, mas ela também não tem um momento de confronto com o Ryan, o que, pra mim, seria tudo bem se a personagem tivesse com muito, muito medo dele, mas ela não tá. Ela vive, basicamente, com ele até o momento em que ela tem um bebê e decide não ficar com ele. Então é uma coisa meio... como se, tipo assim, não... a violência dele é controlável, ele se controla quando ela tá grávida. Ela só fala pra ele que eles não vão ficar juntos e ele super entende porque agora que ele teve uma menina, ele é um feminista. Eu acho muito triste que no final do livro a gente não tem um retrato mais realista de como é para uma vítima de violência doméstica deixar o agressor. Que é o momento mais perigoso. Eu vi algumas pessoas falando, não, mas eu achei realista porque me aconteceu dessa maneira. E isso é muito válido. Pode acontecer dessa maneira de simplesmente a pessoa falar, não, eu consegui ir embora. Porém, eu achei demérito no livro porque a Lily foge uma vez dele antes. E ela tá com medo e ela se esconde. Então, como que depois tudo isso meio que esse alto risco não existe mais? De repente, principalmente agora que ela vai ter um relacionamento com ele pro resto da vida dela, pelo menos pelos próximos 18 anos, por causa desse bebê que eles vão ter que criar juntos de uma maneira ou de outra, mas ela não tá com medo disso. Aí outro ponto também que ela não se questiona, que a influência dele na vida da filha. Tipo assim, em nenhum momento ela pensa que, tipo, sendo um cara que não tem respeito nenhum por ela, não vai ter respeito pela filha também, sabe? Não consigo entender. Outra coisa que eu acho muito ruim, que entra naquele assunto de que eu queria que o Atlas tivesse permanecido como um amigo, como uma figura de apoio pra ela só, mas não, ele é apresentado como um par romântico. Eu não sei, eu acho que também é muito ruim, tira muito do tema principal do livro, que a gente tem que perder tempo construindo essa conexão e essa química entre os dois. Tira a validez do conflito dela ser entre a dificuldade de você sair do ciclo abusivo e acaba sendo um questionamento de com qual cara ela vai ficar. Acho muito chato que ter um galão no cavalo branco, um cavalheiro feminista, que vai lá e salva e protege a Lily no final, blá blá blá, e fala que... Poxa, e fala que tá apaixonado... Nesse meio tempo, ele deixa claro os sentimentos dele por ela. Pra quê? Outro ponto que eu não mencionei ainda. Quando a Lily se encontra com o Atlas em Boston, ela se encontra com ele junto com o Ryan. Eles se conhecem. Ele vê que é uma situação desconfortável. E ele deixa a situação mais desconfortável pra ela, na minha opinião, naquele momento. Se você tava suspeitando que ela tava sendo de vítima de alguma coisa, ele tem a pior atitude possível, que é provocar o Ryan. E depois disso, não satisfeito, dá uma entrevista para um jornal onde ele sabe que é muito possível que essa entrevista vá chegar até o cara que ele tá suspeitando que bateu nela. E ele basicamente expõe todo o amor dele por ela e que eles tiveram um relacionamento e que ele ainda é apaixonado por ela e que o nome do restaurante dele é uma alusão a uma piada interna dos dois. Como é que você fala pra mim que esse cara gosta dela de verdade e tá super preocupado com a integridade física dela quando ele nitidamente põe a vida dela em risco dessa forma? E é por causa de ler essa entrevista que o Ryan tem uma das reações mais agressivas de todo o livro. Ou seja, o Atlas colocou ela nessa posição, basicamente. Eu não consigo, tipo, no final esquecer isso. Ah, não, ele é um cara legal que ela vai ficar junto. Ele não é um cara legal, ele é tão ruim quanto, honestamente. Mas tá tão ruim quanto, tô exagerando um pouco, mas ele é bem ruim também. Eu queria que a Lily se construísse de novo sozinha. Buscasse a identidade dela sozinha, sem homem nenhum. Ela lidando com os traumas que a violência doméstica deixa e ela se entendendo como mãe. Só. E eu nem vou entrar na parte que também é muito criticada nesse livro, que são os diálogos muito cringe, a escrita meio
Wattpad, assim. É um gosto muito pessoal, então vai de cada pessoa. Tem gente que adorou a maneira como o livro é escrito, tem gente que odiou. Mas é um ponto que tá aí. Ele não é uma escrita assim, uau! Tem uns diálogos meio... Eu acho que um grande exemplo de como esse livro, essa história, poderia ter sido melhor trabalhada é a série Maid, ou The Maid, da Netflix, onde tem um retrato muito realista, muito palpável de como é a violência doméstica e a dificuldade de você sair desse ciclo. A série é só sobre essa força que a personagem, que é sobrevivente, precisa ter, a dificuldade financeira e emocional, psicológica que é tendo um filho, tendo uma criança. Bom, recentemente foi lançado o filme desse livro e eu não assisti o filme, nem tenho intenção de assistir, porque, como eu falei, o livro não me impactou e eu não acho que o livro foi um bom retrato. Eu não tenho interesse em assistir o filme, embora muita gente falou que o filme é uma versão melhorada do livro, mas com relação a toda a crítica do marketing do livro, do filme, perdão. Honestamente, só o que eu tenho a dizer é que eu nunca criei muitas expectativas pra esse filme, visto que eu não acho que o livro tenha sido muito feliz em si em abordar o tema. Apesar da Colleen ter dito várias vezes que esse livro é sobre a história da mãe dela, tratar desse assunto com seriedade e tal, que é diferente dos outros livros dela, que ela sempre afirma que não é, né? É só entretenimento. Eu não acho que ela fez um bom trabalho em tratar desse tema com seriedade, já que ela tentou fazer um livro de colorir sobre o livro, essa que acaba. Não deu certo, todo mundo achou muito sem, com falta de noção, e ela acabou dando pra trás com o projeto. Mas aí, não muito tempo depois do começo desse ano, ela lançou Mania de Mal sobre um livro, com o tema do livro de violência doméstica, que eu acho de péssimo tom. Recentemente eu vi também que tinha uma linha de roupa de S.D. Cabo. Então, assim, honestamente, ela tentou apertar-lhe pra sair dinheiro dessa história de tudo quanto é jeito. Então, depois que ela escreveu o livro desde com a mãe dela, eu não acho que ela teve mais nenhuma preocupação sobre o assunto, informar e trazer luz a isso. Eu acho que a preocupação dela nesse momento é dinheiro. Então, eu não me surpreendeu em nada. Isso tudo tá acontecendo, isso tudo tá acontecendo. E eu acho que quando você produz uma peça de mídia com o assunto central sendo esse, você tem que ter, sim, uma preocupação em dar relevância ao assunto, em dar relevância a instituições que ajudam pessoas que passam por isso, em estudar um pouco para falar sobre o assunto. Porque senão, você só tá usando o assunto como clickbait. Bom, em geral, essa que acaba não é um livro que eu necessariamente recomendaria alguém ler, porque, pra mim, ele não é um grande livro. Mas também não é um livro que eu reduziria a qualquer coisa, porque eu acho que até certo ponto ele super cumpriu com o propósito que ele tinha. A gente tem que dar a César o que é de César. Não é à toa que esse livro vendeu 8 milhões de cópias ao redor do mundo inteiro. Sabe, pessoas ao redor do mundo inteiro se identificaram com essa história, amaram essa história, sentiram muito verdadeiramente, muito profundamente essa história. E isso tem um mérito, sim. A gente tem que dar esse mérito a Colleen e à história em geral. É claro que, como tudo, não vai agradar a todos. E quase sempre algo que é tão generalmente aclamado não é muito complexo, muito profundo, porque o que agrada a todos tem que ser uma coisa mais feijão com arroz. E esse livro é um livro que tem um tema super difícil, complexo e pesado, mas que aborda de uma maneira mais feijão com arroz. Mas eu acho também que ele tem um grande mérito de ter trago tanta gente de volta ao hábito da leitura, ou ter feito tanta gente começar a ler. Ele vale a pena se você quer ter essa experiência. Se depois de tudo que eu falei aqui, você quer ter essa experiência, se não te incomoda esse personagem dessa maneira, eu acho que muito provavelmente você vai gostar bastante da experiência de ler esse livro. Eu diria que 3 de 5 estrelas pra mim. Bom, se você já leu Assim que Acaba e mesmo assim você quer assistir esse vídeo, conta pra mim qual foi a sua experiência, se você gostou desse livro, como você se sentiu, se você se identificou também com essa história, ou se você achou muito ruim, o que você mudaria. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se você chegou até aqui, você é um grande guerreiro. Aproveita e segue o canal pra você receber mais vídeos como esse que eu tenho intenção de fazer futuramente. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo, me ajuda bastante, e ativar o sininho para receber notificações para os próximos vídeos. Mas muito obrigada de verdade, e considerem me seguir no Instagram também, eu sou o Kai.